Paulo, em Hebreus, eu creio que Paulo escreveu Hebreus, de um santuário que está no céu. Ou seja, tudo que acontecia no santuário da terra era um símbolo do que acontece no santuário do céu. Até aqui ficou claro? Eu quero ver uma passagem para quem não viu, só para a gente pegar esse ponto. Hebreus capítulo 8. E tudo que a gente ensina, tudo que a gente acredita, que a gente vive, tem que ser bíblico, não é? Tem que ter fundamento bíblico, senão não dá certo. Livro de Hebreus, capítulo 8. Paulo fala muito ali do santuário. Hebreus, capítulo 8, no versículo 1. Ele diz assim, ó: ora, o essencial das coisas que temos dito, que ele está dizendo aqui, a essência, é que possuímos tal sumo sacerdote, está falando do sumo sacerdote, que era da terra, mas agora ele está falando do verdadeiro, que é Jesus, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Isso é bem claro, né? Jesus é o ministro do verdadeiro santuário, o que está no céu, está sentado à destra de Deus. Agora, como eu falei e repito, o santuário da terra era uma figura pobre, pálida, se for comparar com as coisas reais do céu, não é? Lá no céu não tem nenhum sacerdote ministrando com uma bacia com sangue de um cordeirinho. Aquilo significava que Jesus está diante do Pai pelos méritos do sangue que ele derramou. Não numa bacia, mas pelo que ele fez, não é? Eu não imagino lá que esse santuário verdadeiro, que ele diz que o Senhor erigiu, era feito igual ao da terra. Com couro de animais, com cortininha pendurada separando, com um anjinho desenhado na parede, porque lá é o real. Então veja, se tem um santuário no céu que é o verdadeiro, tudo que acontecia na terra é importante a gente entender, porque os símbolos correspondem a algo maior que Jesus está fazendo no céu. Ficou claro isso também? O santuário da terra tinha dois tipos de serviços, basicamente. Um era o serviço diário. Todo dia o sacerdote entrava só no primeiro compartimento. Eles chamavam esse de contínuo, porque era para representar, na verdade, um só sacrifício. Mas veja, como eu falei, os símbolos são imperfeitos. Se eles representassem só com um sacrifício, que é o de Jesus, foi um só. Hoje, daqui 10 anos, ia ter gente que nasceu e nunca ia ter visto nem ia saber o que aconteceu, e isso durou por 1500 anos. Então tinha que ser feito constantemente para todo mundo que viesse chegando ao mundo e fosse crescendo, sempre se lembrasse. Então Jesus morreu uma vez só, mas o serviço do tabernáculo era todo dia, e o nome era contínuo, quer dizer que estava sempre oferecendo perdão para as pessoas. O pecado das pessoas, simbolicamente, era trazido para dentro do santuário pelo sangue do Cordeiro que morreu. Por isso que na Bíblia fala que João Batista fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, simbolicamente, a pessoa confessava o pecado pondo a cabeça na mão do Cordeiro, e ela sabia que aquele Cordeiro era um símbolo do Messias que ia vir no futuro. Ela sabia que não era o sangue do animal que perdoava os pecados. Ela, com aquilo, estava professando que ela cria que o Messias viria no futuro e derramaria o sangue dele por ela. Então, antes de Cristo, era com o sangue do animal. Agora, nós que vivemos depois de Cristo, é com o que mesmo? Vocês lembram? Com a Santa Ceia, com o suco, o vinho sem fermento. Então, eles com o sangue do animal olhavam para o futuro. O Messias vai vir ainda, eu creio nisso. E tinha que matar o animal. Nós olhamos para o passado, falamos assim, ó, eu estou tomando esse suco de uva na Santa Ceia porque eu creio que ele já veio e vai voltar. Tá? Mas eles, coitados, viviam antes de Cristo. Tinha que ser bem marcante o negócio, tinha que ter a morte. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era para eles entenderem que o Messias ia derramar sangue por eles. Tá? Então, põe a mão na cabeça do bichinho, confessava os pecados chorando, em lágrimas, porque alguém ia morrer por culpa deles, um substituto, um bichinho. Simbolicamente o pecado então era transferido para o bicho, ele ia representar Jesus, um substituto. Era morto e era trazido uma parte do sangue para dentro do santuário todo dia, só para o lugar santo, não entrava no lugar santíssimo, o outro compartimento. E o corpo do cordeirinho era queimado no altar.
até virar cinza, um holocausto. Quer dizer, que entregou tudo para Deus. Todo dia, ao ele esborrifar o sangue na cortina do santuário, ele não entrava lá no outro compartimento, ele parava na cortina. Aí ele oferecia o incenso, tinha todo aquele ritual, não é? Mas simbolicamente o sangue borrifado na cortina era um símbolo de que o pecado da pessoa foi perdoado e ficou registrado no santuário. Todo dia, representando a história do mundo. Todo dia os pecados estão sendo perdoados, todo dia. Você vê, imagina o sangue e tudo, era para marcar, era para impressionar mesmo eles. Deus queria que eles ficassem sentidos. Puxa, pelo meu pecado vai morrer um bichinho, vai morrer o Messias. Mas os mais ricos, eles pensavam assim, eles não entenderam a ideia. Ah, eu vou pecar, mas depois eu ofereço 2 cordeiros. Tem até um trecho que Jesus fala assim, ó, eu não me agrado do sangue de bodes e bezerros. Parem de fazer isso. Eu não me agrado com isso. Parem de trazer ofertas vãs. Porque não era o ritual em si. Era a manifestação de fé no Messias que viria. Tá? Então veja, não cheirava mal porque Deus pensou num jeito, o incenso. Lembra que a gente falou semana passada? Deus dá até a fórmula do incenso lá para os levitas. Falou, ó, o incenso vai ser assim, vai ser a planta tal, misturado com uma porção disso, daquilo, né? E ele fala, não imitem isso. Era sagrado, era para usar só no santuário. E o incenso, além de representar o que mesmo que a gente viu, que ele representa? A gente viu em Salmos, em Apocalipse, que o incenso é um símbolo da nossa oração, que sobe suave para Deus. Olha que interessante. Mas Deus também tinha uma estratégia com isso, que a fumaça do incenso, além de representar a nossa oração, matava o cheiro lá do sangue. E não deixava juntar bichos, porque o bicho tem que sair fora da fumaça, né? Então era para deixar o santuário ali limpinho, vamos dizer. Uma vez por ano, no dia da expiação, expiação com X, né? Expiação com S é ficar olhando. Expiação com X é perdoar, é remover o pecado. Então tinha um dia no ano que era o dia da expiação. Só o sumo sacerdote podia passar daquela cortina e entrar no lugar santíssimo, que era o nome. Ali ele ia fazer expiação não só pelo povo ao redor, era um dia especial, representava o juízo final isso. Mas ele ia fazer expiação, curioso isso, pelo próprio santuário. Mas como assim? O santuário não era santo? Do que ele tinha que ser purificado? O que era esborrifado lá todo dia? Representando os pecados perdoados do povo lá. Então, nesse dia da purificação, não é que o santuário tinha problema, é que o santuário tinha o registro, entre aspas, dos pecados. E nesse dia da expiação, ele fazia todo o ritual. Aliás, veja como é imperfeito, como os símbolos são imperfeitos. O sumo sacerdote representava quem mesmo? Jesus. Mas antes dele fazer todo o ritual, ele tinha que oferecer um sacrifício específico por quem? Por ele mesmo. Não, ele ia morrer. Na hora que ele entrasse lá no Santíssimo, ali aparecia a glória de Deus em cima da arca lá do baú que tinha os 10 mandamentos. Ele morria torrado na hora. Caía duro de ser um pecador. Então veja como os símbolos são imperfeitos. Ele representava Jesus, mas ele primeiro tinha que oferecer um sacrifício só por ele, pelo tamanho da missão. Aí sim ele vinha perdoado, que fazia pelo povo, pelo santuário. Nesse dia o povo ficava ao redor do santuário, o povo todo, era um feriado. A Bíblia fala que era um sábado especial. Hoje a gente fala descansar domingos e dias santos, né? Domingos e festas. Naquele tempo era descansar sábados e dias santos. E era um dia, caía o dia 16 de Nissan, não me lembro, vai aparecer daqui a pouco. 10 de Nissan, obrigado. Ele é obreiro, ele entende bastante. Dia 10 de Nissan. De Nissan? Era o dia do ano em que fazia a purificação e o povo ficava lá fora orando. Era um feriado, não era para ninguém trabalhar. Era para pensar só no sacerdote lá dentro do santuário que estava intercedendo por eles. Eles tinham que lembrar e confessar. Olha que coisa, um símbolo do juízo final. Por isso que Paulo fala em Hebreus que a nossa fé deve estar ancorada onde? Onde Cristo está, além do véu. Que véu? Do santuário. Ele está usando a figura, a linguagem do santuário. Ele está representando o povo, dizendo que a gente tem que estar igual o povo ao redor do santuário orando, Senhor, perdoa o meu pecado aí, por favor. Essa é a ideia. Quando o sumo sacerdote saía,
o povo fazia festa. Era uma festa, porque ele não morreu, se ele não tivesse confessado, ele morria, e porque os pecados dele estavam perdoados. Não. Gente, eu não sei de quem é esse carro. É um Honda, chama Ali 7606. Deve ser. Aí a mulher ela tá pedindo pra você tirar. Hoje tem uma festa aqui, tem bastante carro na rua, tá difícil achar lugar. Obrigada, gente. Desculpa então. Não. E a gente tem uma festa aqui também, né? É uma festa de teologia. Gente, eu tô falando uma coisa pra vocês que pouquíssimas pessoas entendem, sabiam? Eu tô trazendo pra vocês uma aula de teologia que é complicada. Pouquíssimas pessoas entendem isso. Vocês sabiam quem que começou a descobrir isso? Lógico, antes dele, mas um que marcou, Isaac Newton. Sabiam disso? Isaac Newton, o da lei da gravidade, o cientista, o da maçã, que caiu na cabeça. Eu tenho um livro dele, eu podia ter trazido. Um livro de Isaac Newton, de 1700 e pouco. Tem no Numar, tá? Tem no site do Numar também? Não tem no site, mas tem lá na sede. Mas eu posso colocar no site. Coloca. Uhum. Vocês sabiam que Isaac Newton ele era muito cristão? Ele escreveu mais sobre religião do que sobre gravidade. E ele trabalhou bastante com isso, com santuário e tal. Só que ele jogou umas datas muito loucas pra frente. A gente vê onde ele errou ali. Para ele, o santuário vai ser purificado do céu no ano 2060. As pessoas estão começando a discutir sobre isso. Peraí, o Newton falou de Bíblia assim, mas 2060? Logo o povo vai começar a falar que o mundo vai acabar no ano 2060. Tomara que Jesus volte antes, né? Tá longe ainda. Mas é só uma curiosidade. Pouquíssimas pessoas estudam esse assunto e entendem. Você vê, um cientista do calibre do Isaac Newton era apaixonado por isso, ele estudava. No dia em que o sumo sacerdote saía, o povo fazia festa e celebrava por uma semana, morando em barracas. Era uma semana de feriado, morando em barracas e comemorando o perdão dos pecados. Isso era para simbolizar a vitória, que Jesus volta, a gente faz uma festa, é quando o sumo sacerdote saía do santuário, é quando Jesus saía do santuário e voltar. Eles vibravam, era uma festa, sabe? E moravam em barracas, fora de casa, comemorando por uma semana. E a gente viu uma vez aqui, um dia, que é possível que a nossa viagem ao céu dure quantos dias? Uma semana. A gente viu no Apocalipse. Então talvez esse momento que eles habitavam em barracas já estava simbolizando eles felizes, pecado perdoado, representando a gente também. Feliz, pecado perdoado, Jesus nos saiu do santuário e a gente está indo para o céu, habitando em barracas, não está em casa ainda. Interessante isso. Muito legal a gente estudar os símbolos do santuário da terra, para entender os do céu. Mas aqui vem o detalhe da purificação do santuário. Aquela cortina que tinha sangue esborrifadinho do ano todo, no dia da expiação do santuário, ela era removida, ela era jogada fora. Acabou os pecados, até os registros dele, até a lembrança do pecado. Nesse ritual, durante o ano todo, eles estavam tentando representar a história do mundo cristão, até a volta de Jesus, em um ano. Tá? Então o dia da purificação do santuário era muito importante. Ok. Se o santuário... Até aqui ficou claro? Então agora vamos subir mais um nível. Se o santuário da terra era um símbolo de um santuário no céu, então o dia da expiação também existe no céu. E alguns falam assim, mas como Deus vai purificar um santuário no céu? No céu não tem nada impuro. Tem uma coisa, assim como o da terra. O quê? Que contamina o céu? Da mesma forma, o registro dos pecados. Os nossos pecados perdoados, eles podem estar registrados no livro memorial de Deus. Porque você sabe que quando a gente volta para o pecado, os pecados voltam para a gente? Como? Se a gente foi curado dos pecados, foi perdoado, está com Cristo, está salvo, mas você volta para os pecados voltam para você também? Se eu estava com Cristo, eu estava salvo, eu abandonei e voltei para a lama, eu não tenho mais um Salvador, eu voltei para onde eu estava. Entenderam? Eu voltei para onde eu estava. Eu era morto, eu revivi. Eu abandonei Cristo, estou morto de novo nos pecados. Não tem um Salvador. Se eu abandonei Jesus, eu não tenho mais um Salvador. Os pecados voltam para mim. Olha que coisa. Então, um dia o próprio registro dos pecados vai ser abandonado, vai acabar quando Jesus voltar e terminar no juízo final.
Vocês se lembram, quem estudou o Apocalipse, aonde a gente vai ficar durante 1000 anos? No céu. E os ímpios vão estar aonde? Vão estar na terra ainda mortos. Nós vamos ter 1000 anos no céu, antes dos ímpios, que não quer saber de Deus, de salvação, antes de eles serem instruídos. 1000 anos. Durante 1000 anos a Bíblia diz que nós vamos julgar os mortos. Mas nós vamos julgar baseado no quê? Nos livros, nos pecados, está registrado lá. Olha só. Não é para Deus saber o que está registrado lá, é para nós mesmos. Já pensou, você está lá no céu 1000 anos lá, você está lá, passou 300 anos, aí você fala assim, gente, eu nunca mais, eu não vi o pastor Natal aqui. Não, eu não, vamos pensar no outro. Eu nunca vi o pastor qualquer um aí, ó. Né? Eu não vou falar de mim. Não, eu não, Deus me Pelo livre. amor de Deus. Pelo menos O Chimbinha, ó. Pelo menos eu confio em mim. Deus me Vou fazer livre. tudo certo. Pensou, você está lá 300 anos, está se vendo, está curtindo a vida eterna, a árvore da vida, o lago de cristal, o coral dos anjos ali, você está viajando, conhecendo o universo, passa 300 anos e fala assim, você viu aqui o que era pastor Chimbinha lá? Acho que passou uns 3 anos, eu não vi. Será que ele não veio? Será que ele vai ser destruído daqui 1 milênio? Será? Aí a Bíblia diz que a gente vai julgar. Está em Coríntios isso, Coríntios 6. Não lembro se é 1º ou 2º Coríntios. Ele fala assim, ó, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos até, os anjos caídos durante esse milênio. E as pessoas que vão estar mortas. Que material que a gente vai usar para ver por que eles estão mortos e não vão para o céu? Os registros dos pecados deles, que não foram apagados. Eles não têm um Salvador também. Então veja, quando Jesus voltar, o nosso é apagado. Não tem pecado. Mas os que não têm um Salvador está registrado. E está lá para acusar eles. Ó, Mas esse a cara gente vai ter acesso para ver essas A coisas? gente vai ter acesso, porque ninguém vai poder culpar Deus depois de erro. Já pensou você, depois do milênio, a gente volta para a terra, diz a Bíblia em Apocalipse 20, aí os outros mortos que não ressuscitaram na primeira, ressuscitam, aí você vê lá uma vizinha sua que era super consagrada, Vai estar o nome cristã, lá escrito lá. vai estar lá. O nosso anjinho lá tá Mas vai falar assim, mas peraí, senhor, o senhor não está errando não, entendeu? Peraí, senhor, mas peraí, será que Deus não está errando? Como que ela vai morrer? Ninguém vai ter essa dúvida. Porque a gente vai ter tido 1000 anos antes para confirmar o juízo de Deus. Todas as intenções, coisas escondidas, que a pessoa nunca quis confessar, nunca quis perdoar, não tem um Salvador. Está lá, aparente. A gente vai ter acesso. E a gente vai olhar e falar assim, puxa vida, Fulano fez isso. fulano era falso. Era dupla face. Parecia, é Denorex, né? Parecia, mas não é. Tem um amigo de uma determinada igreja que ele disse, uma vez salvo, sempre salvo. Olha só, Não existe, né? Sabe não demais, existe. não passa dentro dessa parte. Essa é uma das... Seria bom, né? Isso é bacana demais. Essa é uma das frases erradas que alguns cristãos cunharam e outros compraram, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, salvo só enquanto está com Cristo. Por isso que tem um texto na Bíblia que fala assim, ó, vede que ninguém tome a tua coroa. Veja, eu posso ter a minha... Está de pé, Que não caia. não cai. Eu posso ter a minha coroa lá guardada, escrito lá bonitinho, meu novo nome lá, que o Senhor vai me dar, tá lá. Mas alguém pode tomar ela de mim como? Me desviando de Deus. Me desviando. Tomou minha coroa. Porque eu posso Mas me perder. desviando de Deus também, né? A gente tem o livre-arbítrio, de ir ou não. Nós Tudo podemos bem, escolher a pessoa não tomar. pode tentar me desviar. Mas eu que tenho que dizer Eu não que quero. escolho. É. É livre-arbítrio. Ah, é porque eu fui levado. Ninguém leva. Minhas pernas me levam. Mesmo que nos matem, a gente Né? escolhe ficar do lado do Senhor até o fim. Tem umas desculpas que são muito esfarrapadas. Sim. Vocês já perceberam? O diabo pode tentar as pessoas, mas a gente só peca se quiser. Vocês perceberam? Se escolher. Vocês perceberam que Jesus, quando estava no alto do templo, e Satanás falou para ele, pula, pula. Ele podia falar para ele pular, usar versículo como ele usou. Ó, está escrito lá no Salmo 91, Deus dá ordem aos seus anjos. Mas ele jamais poderia... Empurrar. Entendeu? Se Jesus pulasse, a culpa era dele mesmo. Agora, se Satanás empurrasse, aí Deus ia mandar os anjos para cuidar dele. Mas Jesus não ia ter culpa. Só se ele escolhesse, tá bom? Então é isso daí. Essa é uma frase errada que cunharam. Uma vez salvo, salvo para sempre.
só enquanto estou com Cristo. Sem Cristo. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, a porca lavada, é dura essa comparação, né? É como ele compara as pessoas que voltaram para o pecado. Ele fala, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. E o cão tornou ao seu próprio. Ele compara o que volta para o pecado. Voltou onde estava, está perdido de novo. Graças a Deus que Jesus está no santuário. Ele ainda está à direita do Pai, intercedendo por nós. Agora, voltando à questão do dia da expiação. Tem um dia, então, no céu, em que Jesus iria começar uma segunda fase do seu ministério. O ministério salvador de Jesus, que começou lá na cruz. Ele morreu na cruz. E veja, gente, a cruz é onde foi pago o preço do nosso pecado. Jesus morreu no nosso lugar. Mas não termina lá na cruz. Por exemplo, e se ele não ressuscitasse? A cruz ia ter valido? Não. Porque ele ia ter morrido no nosso lugar, mas a gente não ia ter um intercessor. A gente ia ter perdoado, mas a gente ia continuar pecador. Né? Se ele morreu na cruz. Se ele não ressuscitasse, não ia valer. E se ele não fosse ao Pai e estivesse intercedendo por nós, também não ia valer. Então, graças a Deus, o ministério dele continua. Quando a gente se afasta, o Espírito Santo continua ali, ó, filho, volta, e pesa a consciência, porque ele ainda está intercedendo, para a gente estar ligado nele e ter perdão de novo. Só que aí, se há esse dia da expiação, é uma segunda fase que Jesus começa no céu. Eu não vou tratar exatamente disso hoje, porque eu queria tirar o nó que a gente fez semana passada das datas lá, tá? A semana que vem eu queria falar um negócio para vocês sobre seita. O que é uma seita, semana que vem? Qual é o problema de uma seita? Como identificar? E vamos entrar nessa questão também do santuário. Eu vou mostrar as duas coisas juntas para vocês verem como é interessante, tá? A importância do santuário, do ministério de Jesus e qual é o problema de uma seita que está ligado, vocês vão ver, semana que vem. Mas hoje eu quero falar das datas. Ele saiu da configuração aqui, o computador. Cadê o Tomás para ele me ajudar? Aqui vem o ponto, ó. Vamos lá para as contas de novo, agora. Até aqui ficou claro, certo? Tem um santuário no céu, Jesus está intercedendo por nós e teria uma data em que iria começar o dia da expiação no céu. Daniel 8,14, é aqui que está a matemática. Vamos lá. A gente viu lá em Hebreus que Cristo é o ministro do santuário no céu, verdadeiro. Então tem um santuário lá. E aí o anjo vem e fala para Daniel aqui, ó, em Daniel 8,14. Daniel 8,14. Eu tive o privilégio de pegar uma Bíblia lá nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de trabalhar na biblioteca lá na Universidade de Andrews, que tem um cofre com documentos históricos. E eu tive o privilégio de pegar a Bíblia do Guilherme Miller, que está lá no museu, dentro de um cofre. E a página da Bíblia dele mais desgastada, suja de óleo de dedo, é Daniel 7,8. Que me arrepiou quando eu peguei. Guilherme Miller foi um pregador batista, que entendeu, como outros tinham entendido na Europa, mas ele é que saiu pregando, que em Daniel 8,14 ele entendeu que tá a data em que Jesus iria começar essa segunda fase do ministério. Quando ele começou o que o sumo sacerdote fazia na terra, esse juízo especial. O dia da expiação. Jesus está numa segunda fase agora. Nós vamos entender isso mais na outra aula. Hoje eu quero ver quando começou o juízo. Daniel 8,14, e ele me disse o Daniel, o anjo, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando o anjo falou isso para Daniel, o santuário da terra estava em ruínas. O santuário em Jerusalém, Nabucodonosor tinha detonado com ele, destruído tudo. E o anjo falou assim, Daniel, em 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, por que ele fala tarde e manhã? Que era o sacrifício da tarde e da manhã, quer dizer dia. Tomás, coloca para a gente de volta. Eu vou precisar agora de algumas partes lá. E aí o Daniel falou assim, mas gente, eu não entendi, como assim daqui 2.300 tardes e manhãs ou dias, o santuário vai ser purificado? O santuário estava em ruínas. E o anjo depois falou para ele, Daniel, essa visão se refere a dias ainda muito distantes. Ele saiu do Windows, né? Aí, obrigado.
Essa visão, Daniel, o anjo falou, se Pode. refere a dias muito distantes. Pode passar. Passar. 8 mais 1, a gente já viu. O sacrifício mais 1, vai. Aqui, ó, dia 10 de 7. Daniel 8,14, pode passar. Aqui, tá bom. Olha só, o Daniel, o anjo depois falou para ele, Daniel, essa visão se refere ainda a dias muito longes, Daniel. Aí a gente percebe que a profecia simbólica, cada dia vale um ano. E a gente vê isso, por exemplo, em Números e Ezequiel. Cada dia em profecia vale um ano. Tá? Deus fala para o profeta, se vocês quiserem ver depois, fala assim, ó, cada dia vai valer um ano. Em alguma situação ali ele fala para os dois. E a gente vê que esse é um princípio para interpretar as profecias, não é? E tem mais ainda essa questão do anjo ter falado para Daniel. Veja lá no capítulo 8, 26. Por favor. Daniel 8, 26, que o anjo explica que essa visão ainda estava para dias muito longes. E o Daniel não entendeu. Daniel 8, 26. O anjo explicando para ele diz assim, ó, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Qual foi a visão da tarde e manhã? Aquela que a gente viu, até 2.300 tardes e manhãs. O santuário será purificado. E o Daniel ficou coçando a cabeça. Como assim? O santuário está em ruína? Como assim? Aí o anjo falou, a visão da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, Daniel, preserva a visão, guarda ela, porque ela se refere a dias ainda muito distantes. E se a gente for considerar que cada dia vale um ano, 2.300 dias, tardes e manhãs, vale 2.300 anos. É muito distante mesmo. Deus estava dando para Daniel, através desse anjo, a data em que o santuário do céu, onde Jesus está ministrando, começaria a ser purificado. Quando começaria esse juízo no céu, representado pelo sumo sacerdote da terra. Até aqui ficou claro? Agora a questão é, quando que a gente começa a contar, então, para saber quando dá esses 2.300 anos? A gente tem que ter um começo, né? Quando que eu começo a contar? E aí o anjo vem e fala para ele. Depois o anjo aparece de novo para ele. Gente, se a gente lê o livro de Daniel, a gente fica com dó do Daniel. Porque ele sofreu, viu, com essa visão. Porque é o seguinte, Deus tinha dito que eles iam ficar de castigo em Babilônia 70 anos. E Deus deu essa visão para ele quando já estava acabando os 70 anos. Ele já estava assim, ó, logo, logo a gente está de volta em Jerusalém, né? E Deus falou, ó, o santuário vai ser purificado daqui 2000. Como assim? Ele ficou espantado. Ele não conseguia entender direito. E lá no capítulo 8, 26, a gente já viu 14, né? Agora a gente viu 26, o verso 27. Veja como ele não conseguia entender. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. E então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Aí depois de um tempo vem o anjo e visita o Daniel. No capítulo 8, 16. Por que eu pulei 16? Deixa eu ver o que tem lá. 8, 16. Ah, tá. Foi quando o anjo veio. Aí depois, no capítulo 9, 20 a 27, o anjo explica quando que era para começar a contagem, para saber quando que no céu o santuário seria purificado. Antes, pensa aqui comigo quando se abre aí. Teria importância o anjo falar para Daniel quando que o santuário da terra ia ser purificado? Não, porque ia ser só mais um ano, né? Cada ano o santuário era purificado uma vez. Por que o anjo ia falar para ele longe quando o santuário da terra ia ser purificado? Se o ritual era anual. Então fica bem evidente que o santuário que seria purificado não é o da terra. Primeiro que o santuário estava em ruínas, e segundo que não ia ter importância. Ele está falando do ministério real de Jesus. Que a gente lê que Paulo fala que ele está no céu, num santuário real, ao lado de Deus, que Deus construiu. Então vamos ver a explicação do anjo, capítulo 9. A partir do versículo 20. Falava eu ainda, que ele está orando desde o versículo 2 ali. Ele está orando. Aí ele diz no verso 20, falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, bem interessante, ele chama o Gabriel de homem, né? Essa forma humana, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando,
e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Isso era umas 3 da tarde. Ele queria o que, gente? O que o anjo queria, que ele fala no verso 22? Ele queria instruir-me. O anjo veio para explicar para ele a visão. Eu coloquei aqui, ó. Ela tem que ter um começo. Aí você começa a contar para ver quanto dá esses 2.300 anos, tá? E nós vamos ver que o anjo dá uma dica para ele saber que a contagem ia começar aqui, ó. No ano 457 a.C. Daniel mesmo já estava morto. Então você vê, tá para dias muito distantes, Daniel. O Daniel não só estaria morto aqui no fim da profecia, mas no começo. Isso aqui, essa visão foi dada para Daniel no ano 500 e pouco, sei lá, 530, 550, arredondando. Tá? Então o próprio Daniel já tinha morrido aqui. Tá? Daniel viveu antes. Então vamos ver a explicação do anjo. Versículo 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu saí para te fazer entender o sentido da visão que ele não tinha entendido. No princípio das tuas súplicas, da oração, saiu a ordem. Olha, imagina isso, lá no céu. Saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende agora a visão. Olha, pensou? O anjo chegar para você e falar: Dilane, quando você começou a orar, Deus já deu a ordem e eu vim. Eu fiquei esperando aqui a minha brecha. Né? Tem gente que calcula a distância do céu. Aqui, tem gente doida, né? Para tudo. Tem gente que calcula o tempo da oração de Daniel. Eles falam assim, ó, vamos ver, ó. Daniel começou a orar lá no versículo 4, né? Orei ao Senhor e foi orando. Até o versículo 20, se a gente considerar, dá uns 10 minutos. Olha, levou só 10 minutos para um anjo vir do céu até Daniel. Você acha que ia demorar tudo isso? Que o anjo fala, no começo da tua oração saiu a ordem e eu... Aí você pensa que o anjo veio voando. 10 minutos. Até chegar nessa hora. Cheguei, Daniel. No começo da tua oração saiu a ordem e eu cheguei agora. Não! No começo da oração saiu a ordem e o anjo saiu e já estava lá. Ele já tá sabendo, já tá esperando. Sim, eu acho que ele estava lá esperando. Deixa eu esperar uma brecha aqui, né? Eu acho que ele deve ter tocado, Daniel. Você viu? Ele falava assim, ó, falava eu ainda quando ele falou, tá? Na verdade, ele tocou o Daniel. Ele tocou para o Daniel abrir o olho. Senão ele ia ficar lá, ó. Olha aqui, eu vejo de novo o verso 21. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou. Senão ele ia ficar orando ainda, né? Mas ele já estava lá. Só uma curiosidade. Versículo 22. Ele queria instruir-me, a gente já viu, né? Aqui, 23. Ele falou para ele entender. E aqui vem a dica, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual que era o povo de Daniel? Qual que era o povo? O povo de Israel, os judeus. Então, dos 2.300 anos, ele primeiro ia separar, aqui mais ou menos estaria o ano 1, mais ou menos, né? Não sei se está proporcional. Mas veja só, o anjo falou para ele assim, ó, Daniel, dos 2.300 anos, 70 semanas de anos, dá 490 anos, serão separadas, quer dizer, cortadas. Elas vão ser, uma parte da visão vão ser especiais para o povo judeu. Então, dos 2.300 anos, 70 semanas são especiais. Presta bem atenção. Nós vamos ver então essas 70 semanas aí, ó. O que acontece dentro delas? Esse período ali que está balançando. Tá? É aí que isso que a gente viu semana passada. O anjo, deixa eu só voltar aqui só para a gente ver uma coisa antes de especificar as 70 semanas. O anjo fala assim, ó, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Tá? Lá no verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então a ordem para restaurar e edificar Jerusalém estava em ruínas, saiu no ano 457. Então, que foi o rei Artaxerxes. Ele deu aqui o ponto de partida para contar as 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Já sabemos. Só que aí ele falou que 70 semanas primeiro estava determinada para o povo judeu. Então vamos lá, são essas 70 semanas que a gente vai destacar agora. Que é onde vem aquela ideia da última semana lá separada. Olha só, 70 semanas, esse trechinho ali separado, seria especial para determinar para os judeus algumas coisas e para selar a visão. O que quer dizer isso? O anjo fala, Daniel, essas 70 semanas vai servir para selar o resto da visão.
Ele deu alguns eventos aqui dentro, que ia acontecer com o povo judeu, é o teu povo, né, o povo de Daniel. Se tudo desse certo, então é porque o resto ia dar também. Tá? É como se fosse uma prova dos 9. Bateu tudo aqui, então o resto também vai bater, vai dar certo. Tá? Então agora a gente vai ver especificamente essas 70 semanas que são separadas para os judeus. Olha só. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, foi no ano 457. Tá? Vamos ver especificamente. Eu vou ampliar o quadro, ó. Arrastar ele aqui. Vixe, deu errado. Estou tendo que fazer manual. Era para ele ir sozinho. Tá. Aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu separei as 70 semanas. Tá? A gente tinha visto as 70 semanas com um trechinho, eu ampliei ela. É a parte dos judeus. Aí o anjo divide essas 70 semanas em períodos também. Para ver se vai dar certo. Ó. Se der certo tudo dentro dessas 70 semanas, o resto vai dar. Então vamos voltar para a Bíblia. Ó. Verso 24, tá? 70 semanas estão determinadas, no hebraico quer dizer cortadas, separadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. Quantas coisas iam acontecer nessa semana? Para fazer cessar a transgressão, que Jesus ia morrer aqui dentro dessa semana, tá? Para dar fim aos pecados, também por causa da morte de Jesus, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, aqui vem um outro ponto, para selar a visão. Tudo que acontecesse dentro dessas 70 semanas, é que ia dar certo até aqui no final dos 2300, que ia estar aqui longe. Isso é para selar, testificar, confirmar a visão. O que mais? E para ungir o Santo dos Santos, para começar o ministério de Cristo lá no santuário. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe que é Jesus, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações, a tradução não ajuda também, né? Se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha que interessante. Deixa eu passar mais uma fase aqui, ó. Vamos lá, eu quero desatar os nós hoje, hein? Olha o que o anjo falou para ele. Aqui tem 70 semanas, que dá 490 anos. Por que eu estou falando que 70 semanas dá 490 anos? Porque ele está considerando que cada semana são 7 anos. Cada dia em profecia vale um ano. Então 70 semanas, 70 vezes 7, 490. 490 anos. Então tinha 490 anos, 70 semanas determinadas para acontecer algumas coisas com o povo judeu. Se tudo desse certo, o resto da visão está selado. Olha o que o anjo falou. 7 semanas dá 49 anos. E mais 62 semanas, dá mais isso daqui, até o ungido. O príncipe. Dá bem aqui no ano 27. É o ano em que Jesus foi batizado. Quando ele foi ungido. Não é incrível isso? Por que o anjo falou em fases? Ele falou 7 semanas e mais 62 semanas. Dá 69, né? Cai aqui, ó. Aí falta uma. A última semana, 7 anos. Então ele falou até o ano em que Jesus foi batizado. Tá? E ele fala o que aconteceu na primeira parte. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que aconteceu aqui nessa primeira 7 semanas, 49 anos? Foi a reconstrução do templo, da cidade de Jerusalém, e os inimigos ali atacando eles construindo. Tinha que estar com uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Tempos angustiosos. Então, nessa primeira 7 semanas, 49 anos, deu certinho, foi a reconstrução do templo. E mais 62 semanas depois, dá 69, cai no ano 27. Se for contado aqui, ó, 483 anos, cai no ano 27. Bem no ano em que Jesus foi batizado. Eu não sei quantos já perceberam, mas quando Jesus foi batizado, logo depois ele saiu falando assim, ó, o tempo está cumprido. De que tempo que Jesus está falando? Do batismo dele. Alice, você consegue achar um versículo para mim? Que eu não separei. O que Jesus fala, está em Marcos, logo depois do batismo, ele fala, o tempo está cumprido, arrependei-vos. Que tempo que está cumprido? Ele tinha acabado de ser batizado. Ele está mostrando que essa profecia tinha se cumprido. Quem estava desligado da profecia falou assim, o ungido, Daniel, 7 semanas e mais 62 até o ungido. Será que é ele? Tá? Vocês querem procurar comigo? Porque eu não tinha separado esse versículo. Porque eu não quero passar da hora hoje. Dá tempo.
Está lá em Marcos. Vamos lá ver quem acha primeiro aí. Ou talvez está até em Mateus, mas eu acho que está em Marcos. Logo após... Marcos 1, verso 15. Logo no comecinho, né? Logo após o batismo de Jesus. Isso. Obrigado. Você vê, ó. Ele foi batizado, certo? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele foi batizado lá no verso 10, né? Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o Espírito Santo vir. Ele foi batizado. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde ele permaneceu 40 dias. E depois de João ter sido preso, quando Jesus voltou do deserto, aí no verso 15 ele saiu dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As pessoas não sabiam como que Jesus ia aparecer. As pessoas que viviam no tempo que Jesus nasceu, quando ele era bebê, algumas daquelas pessoas imaginavam: puxa, a profecia de Daniel só vai se cumprir daqui uns 30 anos. Você sabe que Jesus nasceu mais ou menos no ano 3 antes de Cristo? Sabiam disso? Sim. Quem calculou o calendário, calculou com um erro de uns 3 ou 4 anos. Quando ele falou assim, ó, vamos contar o calendário a partir de Cristo. Era o ano 400 e pouco, eu acho, quando ele fez isso. Só que ele calculou errado. Então, na verdade, Cristo não nasceu no que seria o ano 1 da nossa era. Porque calcularam errado. Na verdade, ele nasceu 3 anos antes de Cristo. Deu para entender isso? Então, no ano 27, quando ele foi batizado, na verdade, ele já tinha 30 anos. Tá? Quem pensa que nós estamos hoje no ano exatamente 2018, depois do nascimento de Cristo? Não. Se for contar do nascimento de Cristo, passou 2021 anos. Tá? Então, é só uma curiosidade isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quem estava vivendo aqui, ó, quando Jesus nasceu, a gente vê isso na Bíblia. Quando Jesus nasceu, faltava 30 anos ainda para se cumprir a profecia de Daniel. Quando levaram o bebê Jesus para o templo, vocês lembram que tinha um idoso lá chamado Simeão? Para ele, que já era muito idoso, está em Marcos também, eu acho, ou Lucas. Para ele jamais veria quem? O Messias. Porque no calendário de Daniel, o Messias ia aparecer no ano 27. Quando Jesus nasceu, faltava 30 anos ainda. Quando ele viu Jesus, o Espírito Santo identificou, ele falou assim, agora eu já posso descansar, Senhor. Agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a redenção. Está em Lucas 2, Está em Lucas? 25. Lucas 2, tá bom? O Simeão. E a Ana, também idosa, aguardava também. A Bíblia fala que eles aguardavam a redenção de Israel. Na cabeça deles, dos idosos, eles pensavam, jamais a gente vai ver o Messias. Falta ainda 30 anos. Eles não sabiam que ele ia vir como um bebê. E que nesse ano 27, ele ia aparecer do céu. Ah, chegou o Messias. No ano 27, ele seria crucificado. Aliás, não crucificado. Ele seria batizado. Porque o anjo fala que ele seria ungido. Tá? 7 semanas e mais 62 semanas até o ungido. Então, se contar aqui, 457, vem em contagem regressiva, chega no ano 1 por aqui, e começa a contar de novo. O ungido. E aí falta uma semana, né? E é aqui que está o problema que a gente discutiu a semana passada. Estou sentindo cheirinho da comida, tá bom? Deu saliva aqui na boca. Vamos lá. Daniel 9. Voltando lá para Daniel 9. Até aqui, tá claro? Realmente eu trouxe muita coisa semana passada. Foi uma metralhadora, gente. Isso daqui é bem complexo. Vocês podem se sentir privilegiados. Vocês são uma minoria ínfima que sabe disso daqui. Até o Isaac Newton tentou e não chegou lá. Daniel capítulo 9. Só para a gente ver agora passo a passo. A gente está montando aqui. Está percebendo que a gente está conseguindo montar? Vocês sabiam que isso só foi entendido perto mesmo de Isaac Newton, perto de 1800, sabiam? Por isso que o anjo fala, Daniel, isso aqui só vai ser entendido daqui em anos. Como que ele fala? No tempo do fim, a expressão é lá no tempo do fim. Por isso que nunca foi entendido Daniel, só no finalzinho mesmo, tá? E aí vamos lá explicar de novo, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, a gente já viu, a gente separou aqui. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, está aqui,
para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, que é o batismo, 7 semanas, está aqui, e mais 62 semanas, está aqui. Aí ele volta a falar o que ia acontecer nas primeiras 7 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será morto ungido. Depois, né? Não quer dizer que nelas, mas depois, tá? Depois que passasse. E já não estará. Ele morreu bem no meio aqui, né? 3 anos e meio depois do batismo. E aqui fala dos romanos que viriam, que detonariam tudo depois, ó. E o povo de um príncipe que há de vir, que é o Tito, o general, destruirá a cidade e o santuário, que foi o que aconteceu no ano 70, tá? E o seu fim será num dilúvio. A Bíblia usa o dilúvio como uma inundação, um arraso não só de água, mas de exército, de gente também, tá? E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ok, nós vimos 69 semanas das 70. Quanto falta? Falta uma. E aqui é que está o problema. Nós achamos que o mais conveniente, o lógico, é continuar contando aonde? Onde parou, não é? Porque se ele falou que são 70 semanas determinadas para os judeus, ele só falou de 69, ele deu uma adiantada, né? Falou, depois vai ser morto ungido e tal. Mas o que vai acontecer nessa semana? Aí ele fala no verso 27, ó. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Agora, aqui é que está o ponto. Ele fará uma firme aliança por uma semana. É a última. Ele quem? E aqui divide opiniões. Para mim é Jesus. Porque está falando do ungido, não é? Não é o ungido. Até o ungido. Mas e depois? Aí que fala no 27. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Que é a que faltava aqui, ó, 7 anos. Mas veja só. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Porque 3 anos e meio aqui, ó, no meio da semana. Qual que é a metade de 7? 3,5. 3,5. 3 anos e meio depois Jesus foi batizado, ele foi morto na metade da semana. Por isso fala, ó, na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aonde que estava tendo sacrifícios? No santuário. E quando Jesus morreu, acabou. O véu rasgou, ele fez cessar. Então, para mim, está falando de Jesus. Para mim é o mais lógico. Tá? Aí depois fala do anticristo, de Roma, que viria. Lá no meio fala assim, ó. Na metade da semana fará cessar, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E aí veio Roma e detonou com tudo. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui é que está o ponto. Daniel fala assim, 9, o quê? Daniel 9, 27. 27. Olha aqui, ó, lá na metade da semana será tirado o sacrifício. O que aconteceu? Jesus morreu, mais ou menos no ano 30, depois de Cristo, olha lá, descer. Agora vamos comparar aqui o que nós entendemos. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Ele, para mim, é o ungido que foi ungido aqui, Jesus. 3 anos e meio. Na interpretação popular hoje, na maioria das igrejas evangélicas, eles colocam 3 pontinhos aqui. Eles começam bonitinho, igual aqui. Eu coloquei torto, ficou muito estranho aqui. Mas você consegue entender, né? Era para ficar reto aqui, paralelo. Para eles deu certinho aqui, 7 semanas, mais 62 semanas. Mas aí eles dão 3 pontinhos aqui e jogam a última semana, 7 anos, para algum momento no futuro. Porque para eles, a maioria desses intérpretes, quando fala assim, ó, ele fará uma firme aliança com muitos, ele, contando aqui do ano 27, né? E falta uma semana para dar setembro. Eles entendem que não é Jesus, é o anticristo. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Eles jogam isso para o futuro. Eles dizem que a gente está vivendo aqui, nesse intervalo, entre a semana 69 e a última 70. 3 pontinhos. Aí eles dizem que aqui, quando Jesus arrebatar a igreja, começa a contar a última semana. Quando Jesus vai quê? Quando Jesus, eles dizem que Jesus vem e arrebata a igreja, aí começa a contar essa última semana que faltou. E foi aí que inventaram a doutrina do arrebatamento, que tem 200 anos só, nem isso. É uma doutrina novíssima, não tem 200 anos, e contaminou a maioria dos cristãos. Por quê? Porque eles entendem que a última semana é quando Jesus deslocou do tempo, jogou lá no futuro. Quando Jesus voltar, ele arrebata a igreja,
E aí o anticristo firma uma aliança com muitos por uma semana. Vocês entenderam? Aqui diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, não é? Que é até o apedrejamento de Estevão aqui. Quando Estevão foi apedrejado pelos judeus, os judeus foram rejeitados como um povo de Deus. Por isso que o anjo fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, os judeus. Quando os judeus apedrejaram Estevão aqui, falaram, não, isso aí nós rejeitamos. Deus falou, então tá bom, então a chance de vocês nessas 70 semanas acabou. Deus transferiu o povo dele para a igreja. Nós somos o povo de Deus. Tá? Então quando aqui fala, ele firmará uma firme aliança com muitos por uma semana, é porque faltava uma semana ainda para o povo judeu. Uma semana que Deus deu ainda, a última das 70, e eles rejeitaram. Eles entendem que não. Quando fala, ele firmará uma firme aliança com muitos por uma semana, eles dizem que é o anticristo que vai enganar o povo por uma semana, 7 anos, para eles voltarem a oferecer sacrifício lá em Jerusalém. Por isso que a gente vê em muitas igrejas evangélicas, eles doidos, assim, orando para que o presidente Donald Trump consiga logo estabelecer as coisas lá em Israel, para que logo, não sei quantos de vocês já viram isso, que voltem a oferecer sacrifício no templo, porque aí Jesus vai arrebatar a igreja. Porque eles entendem que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, é o anticristo que vai estabelecer de novo com eles os sacrifícios no santuário de Jerusalém, mas na metade da semana, aqui fala assim, ele firmará a aliança por uma semana, e na metade da semana fará cessar o quê? O sacrifício, que ele morreu. Mas aí a interpretação é que o anticristo, quando a igreja for arrebatada, ele firma essa aliança por uma semana, ele, no caso, é o anticristo aqui embaixo. Mas na metade da semana, 3 anos e meio depois, ele se revela que ele é o capeta, que ele está enganando o povo, e aí começa a perseguição, porque aí eles falam que aí ele estabelece os sacrifícios no santuário, e 3 anos e meio ele faz cessar os sacrifícios. Entendeu? Entendeu a jogada? Jesus fez cessar o sacrifício que ele... Eu não quero dar outro nó aqui, Jesus fez cessar os sacrifícios porque ele morreu. Mas aqui eles dizem que o anticristo estabelece os sacrifícios de novo no santuário, quando a igreja for arrebatada. E na metade da semana ele faz cessar o sacrifício, porque ele se revela como o demo. Pastor, mas eles falam que tempo é esse? Não, eles falam que quando Jesus voltar, que ninguém vai ver Jesus, a igreja vai ser arrebatada, o mundo para eles continua funcionando igual, só que aí o anticristo vem, gente, olha, eu sou do bem, e engana o povo, e volta o sacrifício em Jerusalém, mas 3 anos e meio depois ele se revela. Por que eles dizem que Jesus, quem crê no arrebatamento, ensina que Jesus volta depois de quanto tempo depois do arrebatamento? 7 anos. Por quê? Porque eles pegam essa última semana e jogam para o anticristo. Entendeu? Por que dizem que Jesus vai voltar depois de 7 anos depois que ele arrebatar a igreja? Porque eles estão usando essa última semana de Daniel. Mas eu não entendo. Depois de ser arrebatado, está tudo. Boa pergunta da Alice, Por que eles voltam a instaurar, na crença deles, instaurar o sacrifício? Por que voltam a fazer isso? E aqui tem uma explicação, que eu já vi eles explicando isso e parece lógico. Mas para mim o que não é lógico é deslocar e jogar para o futuro. As 70 semanas estão determinadas para os judeus. Isso é bem claro. O anjo fala 70 semanas para o teu povo judeu. Então, não faz sentido deslocar se ele falou que as 70 semanas seriam cumpridas para provar que o restante iria Para acontecer. selar a Então, as profecia. 70 semanas seriam seladas e não tem por que Pois tirar é. esses 7 anos e jogar lá para Exatamente. frente. Então o anjo está falando, selou, deu certo, bateu tudo, então continua contando, vai dar em 1844. Só que aí eles falam o seguinte, se as 70 semanas estão determinadas para o povo judeu e a igreja, os judeus crucificaram Jesus, é o pensamento. Então, quando os judeus crucificaram Jesus aqui, eles deixaram de ser o povo de Deus. Mas aí Deus passou o poder para a igreja. E aí, enquanto tá esses 3 pontinhos aqui, é a nossa era, Deus está trabalhando com a igreja. Aí quando ele arrebatar a igreja, aí ele completa a semana que faltava pros judeus. Essa é a ideia. É doutrina. Esse anticristo entrou em guerra da história. Pastor, eu não entendi nada. Que bom que você está sendo sincera. O pastor, sabe o que eu falei pra ela?
Porque a hora que você estava explicando aí embaixo, eu falei, nossa, essas pessoas são mais confusas do que nós estamos agora. Pois é. Não, E a essa gente parte... consegue entender que não é isso, ela não está entendendo. Mas assim, a gente que já fez o Daniel, já fez o Apocalipse, a gente consegue entender que o que você está dizendo tem lógica e é correto. Aí eu falei, mas eles ali, para falar isso, eles estão mais confusos que nós aqui. Que nós não estamos legal, viu, moço? Se você não está entendendo. Não, mas Fique é calmo. como eu falei, Não, mas eu tô preocupada. É que como é eu não complexo. entendo mesmo, eu Sim, falo. É complexo. Mas ó, vocês entenderam que até aqui dá tudo certinho para todo mundo? Sim, mas o mais lógico é que ele diz que É a 70 última semana. semanas serão cumpridas. Do teu Não povo. faz sentido Não deslocar. fala que ele tem um intervalo, né? Não fala de intervalo. Então esse é o problema. Deus cumpriu a profecia linear, não teve pausa. Começou aqui, Jerusalém foi construída, foi reconstruída. Passou 7 semanas de anos, ela foi reconstruída, o templo. Passou mais 62 semanas de anos, 434 anos, né? Jesus foi ungido, do jeito que ele falou, 7 semanas e mais 62 até o ungido. Aí depois ele fala, na metade, ele faz uma aliança com muitos por uma semana, quer dizer, ainda falta uma semana para o povo judeu. É um pacto, Deus fez, ó, vamos tentar ver se salva o povo judeu. Mas o povo judeu rejeitou tudo quando eles apedrejaram Estevão aqui, acabou o prazo deles, as 70 semanas. Pastor, então ela completa 3 anos e meio depois que Jesus morreu. Depois Jesus morreu. Porque assim, ó, quando ele foi ungido, fala que ele ainda faria uma aliança com muitos por uma semana. Ungido que é o batido. E na metade da semana faria cessar o sacrifício. Ele morreu 3 anos e meio depois, acabou os sacrifícios de animais. Essa é a ideia. Então, como que é o seu nome? Daiane. Daiane. Até aqui todo mundo concorda que é quando Jesus foi ungido, batizado. Mas o problema é a última semana. Na Bíblia, quando fala ele, não fala ele quem. Ninguém sabe quem é. Para mim, se for seguir a sequência da profecia linear, é Jesus. Porque Jesus ainda tinha uma semana com o povo judeu, e eles rejeitaram, deu certinho, eles apedrejaram Estevão aqui, né? Se for contar daqui até aqui, dá uma semana de anos, 7 anos. E fala que ele fará cessar o sacrifício na metade da semana. Quer dizer, 3 anos e meio depois que ele foi ungido, ele morreu, acabou o sacrifício de animais. Tá? Só que aí o problema é que eles concordam com a gente só até aqui, aí eles pegam essa última semana e jogam no futuro. Né? Eles dizem que a gente está aqui, ó, nessa pausa. Por isso que essa interpretação é chamada de futurista. Porque acredita que essa semana, em vez de ser historicista, nós somos historicistas. Nós queremos que a profecia está acontecendo na história, na sequência. Mas eles inventaram. Eles tiraram e falaram, não pode ser. Vamos jogar para o futuro. Sabe por quê? No mundo evangélico, eu não sei por que existe isso, mas eles têm uma paixão pelos judeus muito grande. Eles creem que um dia os judeus vão se converter em peso. Pode ser. Mas Deus não vai ter que arrebatar a igreja, tirar a igreja da terra, é o que eles dizem. Vai arrebatar, vai desaparecer com a igreja, para trabalhar só com os judeus. Quer dizer, os judeus não vão se fazer parte da igreja? Paulo é bem claro em Hebreus, em Romanos, quando ele fala que eles são o tronco da videira e nós fomos enxertados neles. Mas se eles quiserem ser salvos, eles também têm que aceitar Jesus e se tornar essa fissura. Uma vez a Sarah Palin, quando ela estava como candidata a presidente dos Estados Unidos, lembram da Sarah Palin? Ela é evangélica, né? E aí pegaram, o povo caça coisas para achar, né? Aí pegaram um sermão que ela estava fazendo numa igreja, e no sermão ela dizia isso. Principalmente os americanos têm essa coisa. Ela dizia assim, ó, temos que orar pelas tropas que estão lá em Israel e tal, porque lá vai se cumprir as profecias. As nossas tropas americanas estão lá para ajudar a profecia a se cumprir. Que profecia? De conseguir fazer um jeito de um dia os judeus conseguirem restabelecer o sacrifício. Por quê? Porque para eles, quando isso acontecer, vai ser os últimos 7 anos no futuro. Aí Jesus leva a igreja e os judeus ficam sacrificando e 3 anos e meio depois o anticristo faz cessar o sacrifício. É aí que surgiu a teoria da doutrina do arrebatamento, por causa desse deslocamento da semana para o futuro. Mas quando efetivamente eles deixaram fazer o sacrifício?
Quando Jesus, você fala aqui em cima, não? O santo, a morte de Jesus. Quando Jesus morreu. Alguns ainda tentaram, dizem que eles costuraram a cortina, que foi rasgada pelo anjo, e ainda ofereciam, mas no ano 70 vieram os romanos e acabaram com tudo. Depois que o invasão Pastor, é que continuou o sacrifício ainda em Jerusalém, né? Até o ano 70. Continuou. Por isso que eles acharam que essa profecia continuava. Jesus fez cessar no sentido de que não valia mais, né? Nesse sentido, não valia mais. Mas os judeus costuraram a cortina que o anjo rasgou. Então eles gostaram de estar fazendo sacrifício. Gostavam, eles rejeitaram Jesus, né? Meu Deus. Hoje vocês entenderam a última semana o que acontece? Vocês entenderam de onde surgiu a doutrina do arrebatamento secreto? Ela surgiu por deslocar esses 7 anos que já foi, jogando para algum futuro em algum momento, quando aí a igreja é arrebatada e começa a escutar os 7 anos, os sacrifícios, o anticristo aparece no meio e tal. E aí o que eles dizem? A doutrina do arrebatamento secreto ela é perniciosa, gente. Porque muita gente pensa assim, ó, eu tô só meia boca com Jesus, né? Mas quando eu ver que milhões de pessoas desapareceram, o que quer dizer? 3 anos e meio para se converter. 3 anos e meio não, 7 anos. Pois é, o problema para eles é a tribulação. Era verdade, Jesus era verdade. Peraí, Jesus Tudo era verdade. Quem já assistiu o filme Deixados para Trás? No filme Deixados para Trás você vê nítida essa ideia. O piloto do avião, você assistiu? Não. O piloto não, ele tinha uma amante, a aeromoça era amante dele. Então, um monte de gente desapareceu no avião e o piloto ficou, né? Aí os passageiros do avião, eu devia ter trazido a cena desse filme. Eles ficam desesperados e tal. Aí a aeromoça vem e fala pro piloto, olha, o que fazer? Aí ele lembra da esposa que falava isso pra ele. Aí ele chega em casa, a esposa sumiu, só fica a roupa e a aliança dela, ele chora. Aí ele pega a Bíblia e olha, é verdade. E aí o filme todo, o que acontece? No filme todo agora ele está se entregando para Deus, porque aí Jesus volta depois para pegar os que não foram. Por isso que o nome do filme é Deixados para Trás. Aí tem um jornalista também que não acredita, aí fica vendo essas coisas, ele fica impressionado, e aí o filme termina com eles numa igreja cantando, louvando a Deus, se preparando, porque 3 anos e meio depois começa a tribulação. Eles dizem que quando o anticristo cessar o sacrifício, que vai começar, né, quando a igreja batar, aí os judeus faz tudo. Aí eles dizem que nesses 3 anos e meio, quando ele tira o sacrifício, começa uma tribulação feroz, sem tamanho, uma perseguição horrível, que aí eles falam, não vale a pena ficar para trás, porque a tribulação vai ser ruim. É isso que eles falam. Então, no filme, que tem uma continuação depois... Mas quem ia querer ficar para trás? Não faz sentido. Mas eles pensam, se eu ficar para trás, eu vou fazer de tudo, qualquer tribulação eu suporto, que eu tenho chance. Aí eu falei para um amigo, eu falei, cara, quem que não vai se salvar se souber que milhões desapareceram? Quer dizer, Jesus vai voltar depois de novo. Vai voltar de novo. Aí eu falei, então não tem problema ficar. Ele falou, não, mas a tribulação vai ser feia. Você não vai querer passar pela tribulação. Cadê a fé dele? Pois é. Meu amigo, se você vê milhões de pessoas que sumiram, você fala, é verdade, você suporta qualquer tribulação. Você fala, eu não vou perder agora, a próxima. Mas veja, aí a gente vai levar uma vida hipócrita. Concorda comigo? Uma vida hipócrita. Ah, eu posso fazer qualquer coisa. Quando ele voltar, daí ele vem, eu vou depois. Entendeu? Mas é igual o pastor, é igual esse negócio de matar todo olho verá como vai ser sempre. Todo olho verá. Diz que ele vai vir com seus anjos, com poder e grande glória. Que os mortos vão ressuscitar. Então não tem como ser secreto. Tá? Pastor, Tiramos o nó hoje, não? mais ou menos. Vamos lá. Eu perguntei para ele. Para onde mas onde estamos, eu preciso saber. Onde Aí, estamos? acontecendo isso, Estamos até a vida não vai acontecer mais nada. Porque o salário do maldito pecado é a morte. Isso não Se tem não mesmo. acontecesse Já. isso, Pior do que Jesus vai acontecer, estaria sim O anticristo, Paulo fala que, antes dele morrer, ele fala que o anticristo já está no mundo. Alguém tem que Está entre morrer. nós, mas aí Isso nós é o tínhamos pecado. como. Ó. Não acontece mais nada. Boa. Até Jesus Ó, vir. para a teoria do arrebatamento secreto, a gente está
nos 3 pontinhos. Tudo bem, mas não esqueça. Né? E aí quando você... Esse daí tá confundindo a nossa mente. Eu quero saber da outra. Nossa, Mas Jesus. para essa Essa aí. linear, por isso que eu falo, ó, tem a interpretação historicista e a também, futurista. Eu sou historicista, para É mim só, a história é só excluir aquela parte de baixo, aí vocês vai ficar tudo certo. Ó, excluem. nós estamos aqui, ó. Agora sim, ó. Ai, por favor. Ai, agora tá lindo. De acordo Vai então com pra isso, frente. aí a profecia foi selada, então, concorda? Sim, O anjo falou, ó, exato. 70 semanas estão determinadas para que, como ele fala, para que cesse os pecados, para expiar a iniquidade, né? Para cessar o sacrifício, para selar a visão. Qual visão? A visão grandona dos 2.300 anos. Bateu, a visão está selada. Certo, mas agora que o negócio vai ficar louco. Vamos lá. Por quê? São 2.300 tardes e manhãs e parará, certo? Aham. Anos. Dias lá são anos. Então já se passaram 70 ali que foi selado, beleza? Aham. Então sobra 1.800 e lá vai pelota. Aham, Que nós estamos já no ano 2000 e lá vai tantos. aham. Ou seja, esses 1.000 esse já passou. E o que aconteceu? Nada. Boa. E aí? Como que o senhor explica? E Não, agora, onde está? não perca Que a lugar, próxima aula. O que aconteceu? Nada. Dá tempo. Eu dormi desde segunda-feira. Só pra gente se situar. Talvez eu leve no dia 5, então eu continuei não dormindo. Só de pensamento. Ó, só pra gente se situar. Nessa tabela, tá os 2.300 anos inteiros, tá? Começou com a 157, aí o anjo deu 70 semanas, estaria aqui o final de 70 semanas, né? Porque Jesus morreu no ano 30, mais ou menos. Então estaria depois do ano 1, estaria aqui, ó. Então 70 semanas, já passou, aí continua contando. Nós tá aí rolando esse negócio aí. Dá Já deu lá os 1.644. mil, Já já deu. passou. Então onde nós estamos agora? Mas pra Nós estamos frente. aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Então, aí? e qual é o que o bicho tá pegando aí? Aguarde cenas do próximo. Sabe que nós já não tá na Não vai turbulência? dizer nada, pastor. Nós já estamos na turbulência. O que ela quer falar? Isso é maldade do Eu mestre. falo o seguinte, não sei a passagem que Inês fala, que ele vai, ninguém sabe a hora, nem o filho. Aham. Se fosse pela teoria lá do que vai ter Do arrebatamento? ele, não, do anticristo, lá que Aham. seria aquela. Aham. Teria uma hora marcada. Aí eles não teriam hora marcada para o arrebatamento, que aí ninguém sabe quando é o arrebatamento. Mas aí saberia, 7 anos depois é a volta dele, todo mundo ia saber. E Né? se ninguém sabe a hora, nem Você vê que sabe absurdo? Não é um absurdo? É porque eles pegam os 7 anos do passado e jogam para o futuro. Esse é o problema. É o futurismo. Hoje vocês tiveram uma aula de teologia sobre futurismo e historicismo. Estudar esse negócio. Interessante, né? Agora eu vejo. Vou. Na próxima, agora, o que acontece? Eu só vou dar um breve vislumbre. Deixa eu ver que horas são. Não, agora semana que vem o senhor vai ter que se explicar. Semana que vem eu quero falar sobre seita. Vai ser muito importante, hein? Que é uma seita. E entender essa parte do santuário da expiação. Mas onde nós estamos agora? Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Que sinal que acontece antes? O sinal da besta. Nós já vimos o que é, lembra? Lembra do quarto animal de Daniel, a quarta besta? Daniel viu 4 bestas, certo? 4 animais. O primeiro é o que ele vivia na época, Babilônia. O segundo, Medo-Pérsia. O terceiro, Grécia. E o quarto, Roma. E ele diz que o quarto animal, a quarta besta, era terrível, espantoso, pior do que todos, que perseguia o povo de Deus, queria mudar os tempos e a lei. E aí é um anticristo aí. Paulo fala que ele se sentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus, falando palavras arrogantes, que aí entra o papado. Papado no trono, querendo dizer que está na cadeira de Deus, perdoa pecado, dá indulgência. É o anticristo via Roma, tá? E aí João, no Apocalipse, ele fala que viu essa besta de Daniel, a quarta. Ó, o profeta ele viu a partir de onde ele está, certo? Daniel estava em Babilônia, então ele viu a partir dele. Então ele viu 4 bestas. Reinos, o anjo fala, são reinos. Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Então João viu a partir de onde ele estava. Ele viu uma besta, um reino, tá, com símbolos, e queria perseguir o povo de Deus de novo no final e tudo. E impor um sinal na testa e na mão. Vocês lembram o que é isso?
Próxima aula, então. Ah, misericórdia. Não, ele já falou, mas eu esqueci. Tá bom? Ou seja, Vai ter que falar da Bíblia. Fala, pastor, tem nada a ver. oi? Tem que falar da Bíblia. Sim, sim. Olha só, Eu esqueci. nós aguardamos, o bicho vai pegar agora, vai apertar, o tempo vai apertar e Jesus vai voltar. E a grande questão que vai aparecer, que vai delimitar quem é de Deus e quem não é a obediência. Obediência à sua lei e não à lei dos homens. E essa guarda que você está falando está para estourar, né? Tá para estourar. Vocês viram que o Papa falou, de novo, sai na revista Isto É essa semana. De novo, gente, eles estão insistindo na guarda do domingo. Na revista Isto É, ele falou de novo, o domingo é o dia de guarda. Todas as igrejas deveriam guardar o domingo. Por que todas as igrejas hoje guardam o domingo? É pela lei de Deus ou pela lei do homem? E quando Roma impor a guarda do domingo, e a gente está assistindo isso, aí começa o sinal da besta. E a gente tem que decidir, eu vou obedecer a lei de Deus ou a lei do homem? A lei de Deus, a Bíblia diz que ela está na testa ou na mão. Sabiam disso? Em Deuteronômio? Fala que a lei de Deus ela está na nossa testa e na nossa mão. Por que na testa? Obediência, consciência. E por que na mão? Ação, trabalho. Então Deus fala que a minha lei esteja na sua testa e na sua mão. E a Bíblia fala que a besta, que é Roma, vai impor a sua lei na testa ou na mão. Quer dizer que é a lei de Deus adulterada. Vai obrigar a gente a guardar a lei, mas do jeito que Roma fez. E Roma mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. Só para a gente pensar nisso, mas a gente pode discutir mais disso semana que vem. Tudo que a gente aprende aqui, gente, eu espero que a gente entenda que é um estudo da Bíblia, tá? É um estudo bíblico, tem que casar texto com texto, tem que ser bem hermenêutico, encaixar tudo, né? Tem que ver a história da interpretação, porque tudo que a gente recebe da maioria do povão nem sempre é bom. Já percebeu? Se a maioria, o povão hoje está falando em arrebatamento secreto, a gente tem que pensar, será? Tá? O povo pode até usar a Bíblia, mas vocês perceberam que ao a gente estudar, não encaixa? Perceberam? Não encaixa o tal dos 7 anos para o futuro. Tá? Então que a gente esteja sempre decidido a seguir não o que o povão está dizendo, mas só se as escrituras confirmarem. Vocês estão decididos a seguir sempre as escrituras? Amém. Amém? Não que o pastor Natal falou, ou o pastor fulano, ou A, ou B, ou C, mas está fundamentado nas escrituras, é sólido. Então eu creio que a gente seja assim sempre. Tá bom? Pastor Chimbinha não, porque não vai estar O lá. Chimbinha não vai estar lá. Ele, Pastor Chimbinha está fora. ele a gente não conhece. Né? É um personagem qualquer. É um personagem Nem fictício. queremos, né? Semana que vem vai ser muito bom, tá? Alguém quer terminar com uma pergunta diferente aí? Apesar que o tempo já estourou, né? Já deu 9h36. Não é bom estudar a Bíblia, gente? Sim. Eu amo estudar a A Bíblia. gente chega com uma interrogação e vai embora com 5. Ah, não! Mas eu pensei que hoje Pra tirou... gente ler mais. Não, mas as interrogações da semana passada saiu, né? Sim, São tem novas. outras. Tem Ah, novas. então tá bom, são novas. E a gente vai trabalhando junto. Quero fazer uma oração com vocês. Mas antes de orar, eu gostaria que a gente pudesse se entregar ao Senhor de coração, sinceramente. Muita coisa que vai acontecer no futuro a gente não sabe tudo. A gente tem algumas pinceladas que Deus dá, não é? Estuda para tentar entender. E né? para estar Mas preparado. não para entender perfeitamente o que não entende. Eu tenho que estar mais preocupado se eu vou, não como eu vou. Tá com o Senhor, Se eu vou, não e conhecer como as eu vou. Escrituras para não ser enganado. Então, antes dessa oração, eu queria fazer um acordo aqui, quem quiser assim, com o Senhor. Quantos gostariam de estar preparado na volta do Senhor, seguindo a Bíblia apenas? Quantos gostariam para a gente entregar ao Senhor isso? Então vamos orar? Pai querido, aqui estamos nós, humildemente diante da Tua presença, mas tão seguros, tão felizes de saber que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor vê o fim desde o princípio. Aqui estamos nós, Senhor, pedindo humildemente que o Senhor nos dê sempre esse gosto, esse desejo de ler a Tua palavra, de seguirmos não o que a maioria diz, mas o que a Tua palavra revela. Que a gente esteja não com a maioria, mas que a gente esteja com o Senhor e com a Tua palavra. Eu suplico que o Senhor nos dê sempre esse prazer, essa alegria, e que o Senhor nos prepare para os últimos eventos, que nós estejamos preparados e que a lei do Senhor não seja apenas uma coisa intelectual,
mas que ela esteja na nossa consciência, no nosso coração e nas nossas ações. Te peço entregando nossas vidas em tuas mãos e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não perca o próximo episódio. Vamos agradecer pela comida? Faltou a comida. Vamos agradecer? Nunca é demais. Senhor, muito obrigado por esses momentos tão gostosos. Peço que o Senhor nos abençoe o alimento que vamos ter e esse momento gostoso de confraternização com os irmãos. Peço tudo isso e agradeço e peço também uma bênção sobre esse lar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, agora sim. Delícia.